Olá, jovens, bem-vindo ao nosso segundo podcast, Pode Crer Marco 1. E gostaríamos de agradecer a vocês por compartilhar, comentar, assistir, ouvir o nosso podcast. E foi muito importante comigo e o meu companheiro de bancada aqui, Felipe Cardoso. E hoje temos um novo convidado. Isso aí, Érica. Nosso convidado de hoje, ele foi dançarino, ator, cantor de funk gospel e palhaço DBF. E já foi, pelo que eu me lembro, baterista e quase jogador de futebol. O nosso mestre, o nosso amigo Josias. Quem diria, né? E aí, meu? É isso aí, tudo isso aí muito mais. É um Bem-vindo, prazer, cara, Jô. Obrigado. É um prazer te receber aqui. Com certeza. Para te contar um pouco sobre a tua trajetória, sobre... Na verdade, a tua infância, né? Eu queria saber um Começar pouco mais pela dessa tua infância. infância. A gente estava conversando antes de a gente começar a gravar, né? Sobre a infância, tu contou algumas coisas e eu fiquei curioso. Eu queria que tu falasse um pouco. Olha, a infância foi muito sapeca. O bairro do Marco todo praticamente sabia. Eu tinha um apelido, que não era Jô, Qual era? eles me chamavam de Bola. Não é porque eu jogava bola, é porque quando eu era bem criança, ainda bebê, né, era muito gordo, então isso pegou. Pegou até E quando? praticamente até hoje ainda, né? Eu pregando na igreja, alguém passa e diz, olha o Bola tá pregando. Os irmãos ficam olhando Mas esse apelido também marcou, carreguei esse apelido comigo muitos anos da minha vida, assim. E até hoje, onde eu vou, na minha rua, onde meus pais moram ali na Simeão, bem conhecida também, ainda pegou, né? Vocês sempre moraram por aqui, então? A gente sempre morou no bairro do Marco. É o melhor bairro de Belém. Cresci, nasci aqui em Belém, bairro do Marco, Marcozeiro aqui. Tá certo. E aí, como é que foi, assim, a tua infância? Tipo, já foi na igreja ou não? Foi só Não, depois, muitos não. anos depois? Quem conhece ali na Simeão, sempre vai ouvir falar, ou já ouviu falar da Dona Orlandina, que era minha avó, muito conhecida aqui no bairro do Marco também. E a gente cresceu num ambiente muito religioso. Foi mesmo. A minha família, Mas pai tu- e mãe, Desculpa, tu de religioso evangélico? não. Católico... Eles era dividido entre católicos e umbandista. Então eu cresci nesse meio aí. E nesse meio de umbandista e católico apareceu um protestante. Tu foi o primeiro? Lá na frente, né? Mas Eu tu fui foi o Primeiro primeiro? a se converter na família? que eu acho que sim, fui primeiro. Mas hoje Primeiro. ainda mantém ou alguns outros também já Não, converteram? hoje tem primos que já também Mas tu foi um dos primeiros, Graças a então. já são protestantes também. E como Mas não? eu fui- Eu queria perguntar mais disso. Como foi, tipo, quando tu te converteu? Eu sei que é mais um pouco pra frente. Mas como foi, assim, a surpresa? pra tua Olha, família? primeiro que Adianta eu sempre convivi bem com a minha família, né, com a minha parentela também, não só pai e mãe, mas também ainda tinha o meu irmão, né, que hoje não se encontra mais entre nós, já morreu. E nunca teve assim nenhum tipo de conflito, né, até porque eu sempre fui muito querido lá em casa, né. Mas ninguém te trazia pro lado do umbandismo? Também do não. catolicismo, Meus não? pais, meus tios, muito tranquilos, respeitosos, assim como eu também. Então sempre foi tranquila a a amizade. paz, né? E eu cresci ali dentro de um terreiro de umbanda, né? Eles são umbandistas, até hoje a maioria, tem um tio meu, tias, primos, e sempre foi um convívio assim muito tranquilo. E a minha infância toda praticamente foi ali dentro de um terreiro de umbanda, né? Meus pais sempre foram católicos, também são até hoje, e assim foi a minha infância dentro do ambiente religioso. Agora, fora desse ambiente aí, eu praticamente bagunçava a vizinhança toda. Terrível. Era o Tasmania. Aprontava mesmo. Aprontava muito mesmo também. E inclusive a congregação da Simeão, que está lá até hoje, né? Hoje é o pastor Josué que está lá na administração da igreja. Eu participei muito do EBF ali. Só que sem saber de nada, porque eu ia porque disseram que ia ter lanche lá. E aproveitava. Normal, né? Criança. Vamos lá, criança, né? Entre 7 e 8 anos aí. E começou ali na tipo de bem, eu EBF. sei como é. E na EBF também era o terror, né? Só ia para Perturbava bagunçar, perturbava todo mundo. As tias penavam comigo, o palhaço então, principalmente. Mas eu, aqui no bairro do Marco, aproveitei bastante a minha infância, né? Eu sempre costumo dizer assim, que Deus ele nos dá as fases da vida, né? A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta até a velhice. E eu aproveitei essa fase da minha vida, brinquei bastante e cheguei hoje, mas quem me conhece hoje me vendo na igreja, no ambiente que eu sempre estou, que é no púlpito, ou ensinando alguma coisa, ou tá palestrando e tal,
sempre não sabe o que foi essa infância, né? Mas pessoas que me conheceram antes, quando me veem hoje, Nota Mas, uma rapaz, diferença. Não imaginava. Olha onde o cara parou. terror da Simeão, aqui do bairro do Marco, mas o evangelho transforma, né? E como foi o teu processo até a conversão? Ia muito em igrejas evangélicas até se converter? Não, entre a infância e a adolescência, eu participei, eu não cheguei a fazer a primeira comunhão, que é a igreja católica, né? Eu não cheguei a fazer, Pra mas ser coroinha. não cheguei a fazer. O meu irmão, ele chegou ainda a fazer a primeira comunhão, mas eu não cheguei a fazer. Mas eu sempre também vivi um pouco na igreja católica, ia aos domingos, estava na missa, eu lembro muito que eu ia muito pro Sírio, Tipo, lá Sírio no de meio da Nazaré, galera mesmo? ia muito pro Sírio, Mas tu ia não com quem, perdia. cara? Com a família. Toda a família mesmo, praticamente. Nossa casa ficava, Fazia toda a peregrinação. a vila lá onde meus pais moram, né, até hoje lá, todo mundo ia. E aproveitar, porque para mim, na minha cabeça, era próximo do Dia das Crianças, então eu sempre ganhava presente, essa é a minha maior motivação. É. Mas eu sempre participei do ambiente religioso, de uma certa forma na minha vida eu sempre participei desse ambiente aí. Sim, sim. Agora, claro, sem entendimento algum, não sabia de nada. Né? Sempre ia para acompanhar pai, mãe, eu sempre ia para buscar alguma coisa, mas não tinha entendimento, né? Sim, Então eu cresci nesse ambiente aí. Brincando muito na rua, aproveitando muito mais quando também entrava. Como qualquer criança, né? Tipo, da Sim, idade. aproveitei bastante. Aham. Então, eu sou conhecido também porque as pessoas me veem hoje, mas lembro que eu brincava muito na rua assim, vivia na rua também, Aproveitou mas mesmo. aproveitei a infância. É. Brincava. Hoje Hoje em eles não dia, sabem, eles não a gente sabem o que é sabe, né? fura, eles não sabem o que é peteca, eles não sabem o que é isso, mas eu Você sabe que é isso aqui, né? não tinha isso, muita dificuldade para ter, mas brinquei A bastante. gente sai na rua, a gente já não vê criança, quase não vê criança. Nossa, Isso. com certeza. E esse apelido também, Bola, que sou conhecido até hoje, né? Também depois veio porque bola na rua também era todo dia. Todo dia bola na rua. Aí encaixou uma coisa com a outra, né? Aí não fui mais também tão gordinho assim. Aí foi mais por já estar jogando bola mesmo. Direto. Todo dia, direto na bola mesmo. Aí. Essa é o vida Assim boa, foi a infância, sabe? né? Hoje, Infância, Essa parte né? era boa. na rua ainda, né? Na rua. Eles não sabem o que é pira-lata, garrafão. Essa galera não sabe o que é isso. E nem vai saber. Quem aproveitou, aproveitou. Então, a minha infância, com relação a essa parte aí de brincadeira, de ser sapeca, no colégio, então, nem se fala. Estudou por aqui também, sempre Estudei estudou por aqui. sempre no bairro do Marco, Olha aí, a minha gente. infância toda. Rui da Silveira Brito, Manuel de Jesus Moraes, terror desses colégios aí. Sapeca, não queria saber de nada, né? Mas aproveitei. Então, assim, a infância eu aproveitei bastante. Então, tipo assim, desculpa te interromper, não tem então uma certa influência já desde aí, né? Porque, tipo, hoje a gente que te conhece sempre vê tu ensinando, sempre vê tu ministrando, então tu não teve esse período ali, né? Tipo, pra uma certa influência de eu vou estudar. Não, vai estudar. Não. Vai estudar, vai estudar. Incrível, né, cara? Agora sim, uma coisa que é muito interessante, e isso a mamãe vai ver, ela vai lembrar, que toda vez que eu assistia um filme de Jesus, quando chegava a Páscoa, eu ali adolescente, eu assistia o filme, a mamãe sabe muito bem disso, ela lembra com certeza. Eu assisti esse filme, por incrível que pareça, eu chorava e falava, abraçava a mamãe, mãe, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero morar lá no céu, sem ter contato nenhum com o evangelho ainda, mas eu tinha já dentro de mim esse desejo de saber quem é Deus, de conhecer, mas da maneira que eu achava que era o correto, né? Mas sem entendimento de nada. E eu, todo ano era isso, era praticamente o ritual da minha vida. Assistia o filme de Jesus e chorava, dizendo que eu queria ir para o céu, a mãe ficava preocupada, o que esse menino, será que ele quer se matar? E aí, mas não, na verdade era o sentimento de estar perto de Deus, porque eu sabia que ele ia acabar todo o sofrimento, mas sem entendimento. Só de ver o filme de Jesus, tudo que ele fez, então eu já creio que daí começa esse contato mais profundo com a religião, no caso o cristianismo, né? Foi basicamente assim um pouco da minha Isso já, minha tu diz, infância para adolescência. da infância para a adolescência. E aí na tua adolescência, tu passou disso daí, já entrou ali mais ou menos da tua juventude. Isso, entre os 12 até os 14 anos também, eu não era aquele adolescente que tinha vontade de beber, de fumar, de ir para festa. Sim, sim.
no meu tempo que eu tô com 30, mas assim, há uns 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Eu cheguei aí pra rave, tava estourado aqui no bairro do Marco, o negócio de dançar aquelas músicas de rave na rua, Vocês né? acreditam, Eu vou até dizer o nome aqui, Playboy, Malboy, quem participou, tive amigo de infância aí, eu lembrando. queria fazer os passos e não Memória sabia de Abraço nada. pra esse pessoal aí. Né? Memória desbloqueada aí a galera deles. a galera da Malboy aí, esse pessoal que dançava, os Playboy, né? Um abraço aí. Eu tentei fazer parte, mas muito duro para dançar, não sabia de nada, né? Mas já cheguei a participar de algumas raves, assim. Então, a minha adolescência começa assim, com isso, né? Participando de algumas festas já, conhecendo outras pessoas também, que já não eram já da minha rua, porque assim, lá na Simeão, a gente tinha uma amizade muito grande, só entre nós que morávamos ali. Então, cresceu muita gente, e aí hoje também estão com a minha idade, uns um pouquinho a mais, mas a nossa infância toda e adolescência foi dentro da Simeão. É ali, né, cara? Não, todo E mundo fala mesmo. eu vou Eu contar conheço um pessoas fato. ali que realmente falam que é assim mesmo. Eu vou contar um fato que eu não contei para ninguém, Legal, olha, é exclusivo, viu? Olha aí, primeiro mas é um mão. fato muito triste. Exclusivo. É um fato triste. É, agora Ninguém tu me deixou sabe, mal. ninguém Oxe, sabe. É um gente, fato tava triste. pensando que era Divulgou aqui antes de saber. Não, é. É É um fato muito triste, assim. Acho que foi dos 30 anos que eu tenho, que Deus me deu condições de viver até hoje, dos 30 anos foi o fato mais triste de toda a minha vida, que foi a perda do meu irmão mais velho, meu único irmão. Assim, a gente cresceu na Simeão, todos nós, meus primos, os colegas ali da Simeão, né? Leno, Chás, que vão assistir isso aqui, meu primo Neto e uma galera, o Silvinho, o Dene, que hoje mora em Barcarena, Conheço o Dene. casado. Hoje, se tu olhar todo mundo hoje, tomaram um pouco de rumos diferentes, mas de vez em quando a gente não se fala por aí. Mas foi o fato mais triste da minha vida, marcou assim para mim, de tanta tristeza de ver meus pais ali completamente destruídos. Ele tinha quantos anos? O meu irmão morreu muito novo, muito jovem. Ele tinha assim 22 anos. Foi em 2014, foi um fato assim que em agosto ele morreu, se eu não me engano, próximo do aniversário dele. Ele morreu no sábado, ele ia fazer aniversário no domingo, que era dia dos pais. Caramba. Esse foi um fato assim que na minha vida, assim, eu não tinha com ele assim tanta intimidade. A gente foi criado juntos, mas muito fechado, tanto eu como ele. Mas você sabe, irmão de sangue, eu amava do fundo do meu coração. Nunca disse isso para ele, mas com a atitude que eu demonstrava era meu irmão. E ele tomou um rumo diferente na vida dele. E eu tomei outro, né? E ele, por amizades, influências também, acabou se perdendo. E aí, por que eu digo que foi um fato muito marcante na Simeão? Porque eu cresci na Simeão. E foi na Simeão, na rua que a gente cresceu, foi na Simeão onde a gente conheceu toda a vizinhança brincando, e foi na Simeão que meu irmão faleceu. Meu irmão foi assassinado na Simeão, próximo da congregação da Simeão, quase que em frente. E foi um dia assim terrível da minha vida, da minha história assim, minha esposa. Sim, ainda estava morando sabe, lá. ainda morava com meus pais, em 2014. Então, para mim, isso aí, do fundo da minha alma, assim, algo que até hoje me emociona, porque assim, é um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tento esquecer, mas não dá, né? Eu lembro o dia, como eu estava, principalmente a minha mãe, assim. Então, eu queria trazer isso aqui também, porque eu achei interessante, quando eu conto da minha infância, porque o meu irmão também participou da minha infância. Onde eu estava, ele estava. A gente brigava muito. Eu usava a roupa dele, a gente brigava na rua. Todo mundo, a gente se divertia, mas esse foi o fato assim triste da minha história, ali na Simeão. E acabou vindo sendo assassinado ali na Simeão. Aprende a conviver, né, com uma Mas situação dessa. não foi fácil. Até hoje eu lembro, e hoje já com a mente transformada pelo Evangelho, com relação à salvação, essas coisas aí, eu tento, eu não sei. Pessoas já até me perguntaram, e o que é que tu acha? Salvação. Eu disse, olha, a salvação pertence a Deus, eu não sei. Com certeza. Eu não sei o que as pessoas pensam, eu não sei o que passa na cabeça de ninguém. E é algo pra gente refletir, né? Tipo, Com certeza. A respeito de todo mundo que está à nossa volta. E muito mais também com relação à amizade, né? Isso, as amizades. Eu creio que a amizade, Influência, né? influência muito, com também. certeza, influencia. Eu acho que isso também foi determinante para ele escolher o que ele quis escolher para ele. Agora, exemplo dentro de casa, ele sempre teve, eu sempre tive, e tenho até hoje.
pai e mãe, condutas ilibadas. Apesar de meus não pais. serem cristãos, né? Tipo, Eles são tipo cristãos católico, católicos, né? Não religião são cristãos protestante. evangélicos protestantes, não. Mas eles são cristãos católicos e muitos católicos, né? Meu pai, assim, eu costumo dizer que o meu pai, ele acorda 4 da manhã e vai fazer a oração dele. Vai ler a Bíblia. A mamãe também sempre lendo livros, Bíblia, muito mais do que eu, né? Então, assim, isso também foi um aprendizado para mim. Porque, assim, meus pais, por mais que não sejam evangélicos que nem eu sou hoje, mas a fé que eles têm em Deus, que isso é importante, também me chamou a atenção. Nunca foram assim, eu nunca ouvi nada dos meus pais, estavam com condutas erradas, sendo desonestos. Então, assim, exemplo dentro de casa a gente teve. Mas, infelizmente, quando a gente atinge a idade adulta, a gente tem que tomar decisões. Ele tomou decisões erradas, que levaram consequências, né? Tudo na nossa vida tem consequência, então... Você falou a respeito das amizades, né? Tipo, e o quanto isso influencia nas nossas decisões. E realmente, tem uma pesquisa, eu acho que eu falo aqui, o nosso futuro, nós somos determinados pelas 5 pessoas que mais andam à nossa volta. Sim. Então isso é muita verdade mesmo. Sim, até um aprendizado O ambiente à nossa volta influencia demais. Nossa. Até um aprendizado para os jovens, né? Que vão ouvir a gente aqui, Então, né? Vão estar assistindo aí a gente. A amizade, né? Porque tem muita amizade que a gente não, nada a ver. Quando vê, se envolve e não consegue mais nem sair de lá. Exatamente. Então por mais, às vezes, são pessoas até muito próximas, muito queridas, né? Mas às vezes tem laços que a gente precisa realmente cortar. É tipo Abraão e o sobrinho. Com certeza. Necessários, né? Era necessário. Tipo, Deus não deu mais nenhuma direção para Abraão enquanto ele não se separasse do sobrinho ali, né? E importante também são as decisões. Por exemplo, nem sempre eu posso, como pai, que ainda não sou, né? Mas como pai, às vezes os pais também se culpam muito. O que foi que eu fiz para o meu filho ser isso? Na verdade, não foi o que o pai fez. Na verdade, foi uma escolha própria. Sim. Alguém escolheu, porque não é pelo pai. Se fosse pelo pai, por exemplo, na Bíblia, a gente vai entrar um pouco nesse assunto aí, nós temos Samuel, temos Eli, 2 grandes nomes do Antigo Testamento. Um juiz, o outro profeta, juiz, sacerdote, e os filhos tiveram rumos diferentes dos pais. No caso de Samuel, um homem com conduta ilibada, homem de Deus, mas os filhos, né, Joel e Abia, o texto diz que eles não andaram no mesmo caminho do pai, ou seja, foi Samuel quem ensinou? Não, na verdade pelo pai, foi né, eles, é sempre melhor para os filhos. Ele como um sacerdote, com certeza ensinou todo o ofício para eles. Eles viram sobre Deus, ouviram sobre Deus, mas a decisão final foi deles, de se corromperem, de andar no caminho da maldade. Agora, vamos entrar um pouco mais nesse, como Acho que eu vou interromper. nosso entregador, Servo, por favor, nos sirva. coordenador da missão, o homem que manda em todo mundo aqui, olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo aqui. Essa altura, vocês que vão Pode assistir pegar. esse podcast, passar a conferência servos, tá vendo? O irmão aí demonstrando. Tu tem que te abaixar mais lá, mano, que tu não tá aparecendo na câmera. Servos! Mas eu vou me servir também. Eu vou comer, cara. Viu só na plástica? A galera da produção. Convidado aqui, né? Galera da produção aí, vindo, Kleber. aparecendo Júnior. no segundo. Júnior, pega pro Kleber aqui, que ele não pode sair dali. Verdade. Ah, não, o Lucas vai servir, o Lucas vai servir. Servo, né? Exemplo de servo. Então, como foi esse processo para tua conversão? Teve amigos, porque tu falaste que a tua família não ia para a igreja protestante. Então, foi amigos. Da Simeão mesmo? Foi. Eu comecei em 2006. No ano de 2006 eu começo entre 15 e 16 anos. E foi através de uma célula. Amigos lá da Simeão, né? Quero citar aqui o meu primo, o Armando, hoje é pastor. Ele tem a igreja dele, tem a família dele. Também foi um grande incentivador. Me levou para uma célula, que foi até hoje, não tem como esquecer. O primeiro contato com o evangelho, não tem como a gente esquecer. Fui na casa da irmã Solange, com o irmão Tony, Peri, o filho deles também. Eles me convidaram para uma célula. E eu fui. Se converteu na célula também? Não, eu ouvi a palavra ali na célula. Entendi. Comecei
a frequentar semanalmente. E foi através da célula que eu ouvi o evangelho. Ali pregaram a palavra, pregaram o evangelho, e eu comecei a me interessar. A gente conversou aqui no último podcast com o Lucas sobre a importância da A célula, célula, né? inclusive a gente vai fazer, né, agora no segundo semestre, a missão jovem do Macum. Esse trabalho com células, a Trabalho gente com vai estar células. realmente... Isso é Um muito trabalho importante. Muito importante. Que tem muito uma influência importante. muito Se fosse grande, para ir na né? igreja diretamente, eu não teria ido. Diretamente eu não vou. Sim. Por quê? Querendo ou não, a gente tinha uma visão um pouco errada dos crentes. Ainda tem, né? A gente tinha essa visão errada dos crentes logo na década de 90 também, porque eu costumo dizer, quem era crente na década de 90 era crente. Sofria muito na sociedade. Olha, são os retrógrados, são os homens que ninguém quer estar perto, eles são os enjoados. E hoje em dia não muda muito, porque quando fala que tu é crente, pronto, vem logo uma imagem Também. intolerante, né? Sim, sim. É uma pessoa fanática, vem logo o Atualmente- fanatismo religioso Sim, na sim. mente deles, né? Porque eles querem É. introduzir tanta coisa na nossa cabeça, a gente não aceitar, já é algo assim espantoso. Exatamente. E atualmente, hoje em dia, não, tipo, a gente está em 2022 e automaticamente a gente já é ligado a politicamente falando, ao Bolsonaro. Todo mundo que fala pra mim, eu falo, não, tipo, pergunta, tu é da igreja? Eu disse, sou. Ixi, Bolsonaro. Automaticamente. Eles ligam, né? A Automaticamente. religiosidade à política. Na década de 90 não existia isso. Agora, qual era a barreira na década de 90 para um assembleiano? Era os costumes, a tradição. E um jovem se adequar a isso era muito complicado. Geralmente eram os filhos dos crentes já que frequentavam, que são os jovens, né? Na época do pastor Firmino. Mas eu fui para a igreja quadrangular, através de uma célula, já um pouco diferente. Quadrangular sempre na pegada de quadrangular. Quadrangular me Sempre aceitou. trabalhando com célula. Eu não tinha o cabelo que eu tenho hoje. Quem me Não, conheceu Pra gente, descreva não esse tinha o cabelo. Se eu tivesse Como era foto esse cabelo? aqui, Era Rastafari? meu cabelo Como era? ele era todo enrolado, né? Mas muito grande, estilo Davi Luiz, jogador do Nossa, Flamengo. Eu não consigo nem Era- imaginar. Eu acho que é o William Arão. Gente, Vou tem descer foto? mais. Não, tem foto. Eu preciso ver isso. Eu não tenho foto com esse A gente cabelo vai aqui. encontrar Mas algumas o- fotos, Vamos vai atrás postar. dessas fotos. Mas meu cabelo era assim. Eu não consigo. gente. Porque assim, eu andava com um crucifixo gigante aqui. Cheguei na igreja, quem é esse maconheiro que chegou aí? Né? Já, Não era fácil. já convertido. Não, no processo da conversão. Né? Aí eu fui para a célula, aí na célula de boa. Todo mundo ali acostumado, Abraçou. porque eram amigos de bola, eram colegas de bola, então eu fui lá na casa do Peri, dos pais deles, e comecei eu sei o nome da célula até hoje, que era a célula Um Novo Coração. A gente cantava a música, Recebi um Novo Coração do Pai, e era o nome da célula. E aí teve os encontrões de células, que sempre tem na quadrangular, eles promovem encontrões de células. Foi o primeiro contato com a igreja evangélica, porque eu já estava um frequentador da célula, e aí eu já estava familiarizado naquele ambiente. Sim, E aí veio o convite, olha, hoje, essa semana vai ser diferente. A gente que frequenta aqui a célula Novo Coração, vai ter que ir lá na igreja, que vai ter um encontrão, a gente vai se encontrar com outros irmãos, outros jovens e tal. Vocês querem ir? Eu disse, bora lá. Interessante. E aí eu, interessante. através disso, a gente foi para lá. E nesse encontrão foi que eu comecei a descobrir os meus ministérios. Dança, eu vou chegar lá na dança. O cara é vai trabalhado vai aí, chegar né? nessa Namorado. parte. Cabeludo, e aí, encontrão de célula. Todo mundo lá. Eu queria ser puxador de torcida, botei um apito aqui, chamava para puxar. E aí, Era o animador. era animador da minha célula lá. Todos nós ali, naquele ambiente, a gente foi. Aí eu comecei a ter esse contato já com a igreja, saindo da casa e tendo contato já com a igreja. Olha, vai ter um culto aqui de jovens. Aí bora lá, bora. Aí na quadrangular eles fazem sábado à noite também. O nome era Rave também, né? Na quadrangular só faz, é tudo gospel. Rave, Muda, gospel. é gospel, né? A gente ia também para isso. E foi que eu fui tendo esse contato. Já foi os cultos de domingo, já não era essa pegada, mas comecei a ter o contato. E foi em julho de 2006 que estava tendo um culto na igreja. Aí foi feito o convite, olha, alguém quer aceitar Jesus, alguém quer se arrepender dos seus pecados. Caramba. E eu entendi a mensagem do evangelho ali. Foi ali que eu decidi dar esse passo na minha vida que Que assim, Não saiu mais. é um passo que eu nunca me arrependi de ter dado. Glória a Deus. Aceitei Jesus ali. Então comecei a caminhar já com convicção, mas muito novo, sem saber nada. Maturo, né? E- Maturo na fé, que vai amadurecer. Eu olhando o pastor pregar, né, eu quero mencionar aqui alguns homens que passaram na minha vida. Eu não sei como é que está aí, não sei como é que eles estão hoje, mas
Não tenho mais contato com eles, Foram só importantes com na tua um, caminhada. mas foram muito importantes. Um era o pastor Otávio, lá da Pratinha. Hoje eu não sei se pastor Otávio, se eu estiver vivo, manda um alô lá, uma mensagem aí, tá? Lá Comenta aí. no YouTube lá, o pastor Otávio. E se alguém souber onde está o pastor Otávio, Onde está o pastor Otávio da comenta aí. Quadrangular? Gente, por Quer favor. encontrar ele, tá? Muito importante na minha caminhada também, aprendi também com ele algumas coisas. Mas o pastor que, eu passei por alguns pastores, mas o pastor que teve o contato comigo de pai para filho espiritual, como Paulo e Timóteo, foi o pastor Gilberto. E até hoje a gente ainda tem esse contato. Que legal. O pastor Gilberto, ele é da Igreja da Restauração, ele é pastor dessa igreja também. Né? E ele foi o meu incentivador de ministério. Foi através dele que eu peguei gosto de ser, eu quero ser pastor, eu quero ser um obreiro, eu quero ser que nem ele. Ele foi um pai para mim na igreja, me ensinou. Acolheu É. ele, né? E eu muito imaturo também. O pastor tinha um pouco, o jeito dele um pouco, não é duro, é um pouco duro, né, com relação a algumas palavras dele, mas na verdade é eu que não compreendia, mas ele estava querendo me ajudar. Sim. E aí eu acabava saindo e voltando, e saindo e voltando, mas imaturo, né? Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. É. E a minha conversão se deu assim. Todo esse contato com célula, igreja, Semente, né, e eu cara? comecei a me familiarizar, e algo muito importante na minha vida, a minha primeira Bíblia. Eu não esqueço até hoje o irmão que me deu a primeira Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje para me ter Devia ter trazido ela. trazido ela para cá. Mas é importante, eu lembro da minha primeira Bíblia também. Minha primeira Uma Bíblia, rosa, eu toda achava ela amarelada. linda. Daquela capa do exército aqui. Tu lembra da né? primeira Eu Bíblia? amava a minha Bíblia. Lembra? Eu amava a minha Eu acho que todo mundo lembra dessa primeira Bíblia. É Certeza. uma coisa Eu que também. marca, né? Mas que não lembra sempre, mas quando é falado, a memória é Vem, verdade. Não, vai vem. Eu buscar lembro lá da atrás. minha primeira E Bíblia. toda a primeira Bíblia tem sempre uma foto de alguma coisa lá, de alguém, não sei de vocês, mas as minhas estão todas amareladas já. As páginas amareladas. Mas eu lembro, foi o irmão Peri que me deu essa Bíblia, com harpa, né? Com harpa, Acho que tem que essa Bíblia aí me deu com harpa, eu não sabia que era isso. Eu disse, "Ah, essa harpa aqui, quem usa mais é assembleiano, então ele já me deu um contato com a Bleia." Eu disse, Olha olha, aí, então ó. beleza. Tava ali o caminho, né? Já Tava entrando mostrando o pra lá. caminho. Tá apontando Mas aqui. foram aí 2 anos de quadrangular. Caramba. E aí o pastor Gilberto, o Peri, o meu primo Armando também me incentivaram. Ele lia muito, né? Eu vi muito meu primo lendo assim, bem próximo da calçada, assim, da frente onde ele morava, lá na Simeão. Lia muito a Bíblia. E eu queria ler, mas não sabia nada. Até que chegou o grande dia, o dia da minha primeira pregação na célula. Me botaram para pregar numa célula. Caramba. E aí foi um desafio muito grande. Aí teve que aprender. O que eu vou falar? Não tinha YouTube para ir buscar, não tinha essa Verdade, referência de né? YouTube Verdade. ainda, era Orkut, para quem é a galera do... Você não sabe o que é Orkut, não? Acho Eu que a sei, referência que eu tu sei. tinha era o pastor, Era o eles. irmão pregando Era no eles. domingo, né? Era eles. Ou na célula mesmo. Era eles. Então, Caraca. a primeira pregação também a gente não esquece. Não sei vocês já, não sei se vocês já passaram por isso, mas a primeira pregação eu falei coisa com coisa, não sabia nada. Mas preguei, para mim, olha... Rolou. Teólogo aqui, ó. Eu não sabia que era teologia, sabia nem que era teologia, não sabia que era nada. Mas preguei. Então, assim, o que marcou também nessa primeira pregação foi o nervosismo, Sério. suor. Falava a mesma coisa, não saía do Mil vezes. lugar, trêmulo. E aí, para mim, foi uma grande decepção quando eu cheguei em casa. Eu disse, eu posso ser tudo na igreja, menos pastor, porque não sei falar. Eu posso ser tudo Foi na com a igreja. vontade, voltou desistindo. Eu vou logo buscar o que eu vou fazer, pastor, acho que eu vou varrer a igreja, não quer usar um diácono, alguma coisa, porque Zelar pela para ministério de pregação não é Cancela. comigo, para você ver o que é que Deus faz com a gente, né? A gente nem queria aquilo lá, eu não sabia disso aí, não sei falar, né, para mim. Aí preguei, saiu lá o que tinha que sair, acho que corri pro filho pródigo, espremi o filho pródigo até não querer mais, e olha, o filho pródigo voltou, foi. Mas foi a minha primeira pregação. E foi nesse dia que eu tive o primeiro contato com pregação. A gente não sabia falar, mas meu primo sempre ali sabe, olha, é assim mesmo, começa, aí a gente vai. Começou. Também não parei mais. Eu disse, não, vou conseguir. E aí eu tenho até uma técnica que eu uso até hoje, né? O espelho. Olha, espelho jovem. Espelho, jovem pregador, Para pregar, use o espelho. espelho. Fui para frente do espelho Ficou. e assistia programas passava na madrugada diversas igrejas e assistia os programas da Universal, da Igreja Universal, e vou falar que nem esses caras falam. E imitava eles falando, isso é assim que vai, né? Não tinha noção de nada.
Mas fui saindo, teve contato. E assim se deu a minha conversão na quadrangular. Aí chegou até a ser dançarino. Isso foi essa parte do dançarino. Dá pra cortar essa parte aí? Não, queremos essa Bora ver. exposição tua. Vou até comer. Essa parte do dançarino foi na quadrangular? Dentro da quadrangular. Cuidaram. Quer dançar? Eu disse, quero. Malucão, cabelão mesmo, pra Vai mim. chamar atenção. E dancei. Comecei com dança com os hinos mesmo, mas depois fui pra... Teve um grupo de swingueira, quebradeira na igreja. Deus. Quebradeira. Por que a gente não tem vídeo disso? Do tempo triste. Eu acho que eu fui o primeiro em Belém a dançar axé gospel na igreja, acho que foi eu. Se tem outro, Eu quero que se pronuncie. Não. A swingueira gospel ali. na hora swingueira do culto. gospel. A gente dançou, eu era o dançarino, porque todos os instrumentos já tinha gente para tocar. Não tinha mais vaga, eu disse, eu vou dançar. dança, Eu quero fazer né? parte do grupo. Então, de alguma forma, eu sempre quis estar na frente de alguma coisa. Eu disse, não, Participar, né? já que tem baterista, tem pandeiro, dança, todo mundo tem seu lugar. Funk. E Funk aí, gospel, rap. da dança veio o funk. O primeiro contato que eu tive com o funk foi com uma banda da igreja Sara Nossa Terra, chamada Tribo do Funk. Até hoje eu acho que existe. Não existe. Vamos Tribo procurar, do Funk. né? Vamos procurar, eu tô Vamos ficando procurar, curioso, porque né? fiquei Comprei curioso também. Tu lembra de Tribo algum- do Funk, Tu lembra Sara de Nossa algum hino Terra. pra cantar agora? Guerreiro de Hebron, era o hino, eu sou guerreiro de Hebron, era o hino que era a capa do CD, Guerreiro de Hebron. Aí E noite cantava de- lá na igreja. Aí eu me lembro que era, não sou açúcar não, eu sou o sal da terra. Olha só o hino, legal, inspirado. É Bíblia pura. Mas assim, eu ouvi o Tribo do Funk, eu disse, eu vou cantar na igreja isso aqui. Até hoje tem a igreja Sal Nossa Terra, existe até hoje, é muito forte aí pro Eu sudeste sei do qual é, país aqui, em verdade. Belém também tem. E aí eu disse, eu vou trazer aqui para a igreja. Aí eu fui, domingo, oportunidade, olha, Josias, eu peguei um agasalho de um time, peguei um agasalho do Gaviões, Todo era um time. caracterizado. Funkeiro, Claro. cordão, Meu Deus. emprestei chapéu, coloquei pro lado. Funkeiro. Imagina a igreja ali esperando a adoração. Cordão. Mas eu, como eu não sabia não sabia o que era adoração, não sabia de nada. Tava com a força de vontade. E o pastor, muito sábio, não, eu quero esse jovem aqui, eu vou deixar ele na igreja, depois eu vou ensinando ele, né? Mas eu cantei Guerreiro de Hebron, e a galera gostou, os irmãos gostaram, tem um funkeiro aqui na igreja. Igreja Quadrangular, o Tabernáculo da Mauriti. Foi onde eu cantei o primeiro funk gospel aqui do bairro do Marco, ninguém cantou na minha frente. Eu fui o primeiro, tenho certeza No próximo disso. foge. Não. No Oportunidade próximo pro irmão. foge, dá oportunidade pro irmão, quando o Josias chegar lá. Acabou. todo Puxar um caracterizado. pouquinho. Acabou esse ministério aí. Acabou eu me Não, assim, aí eu sou O ministério sensacionista foi aí, curto. cessou o ministério. E depois eu migrei para o rap. Não me contentei em ser funkeiro, não, mas o agasalho emprestado, o chapéu emprestado, tudo era emprestado, acho que só tinha uma... Saindo. Não dá. Peraí. Vai, voltando. Saindo agora dos teus múltiplos ministérios Ministério. que tiveste na quadrangular, muitos, né, que foge do nosso conhecimento e nossa compreensão, não consigo te imaginar dessa forma, cantando lá, o funk Palhaço. gospel marcou, tá? Foi acho que o ápice desse podcast até agora, o funk gospel. E vamos entrar no batismo, onde foi? Na quadrangular também. Também na quadrangular, o batismo nas águas, né? Mas antes do batismo também eu fui palhaço da EBF, faltou esse ministério aí. Faltou esse ministério. A EBF começava no domingo, à noite. E no domingo pela manhã, lá na ladeira da Catauaçu, eu sofri um acidente. Meu Deus. Vim de bicicleta, com uma mão só e a lombada, e me desequilibrei e caí. Eu estava com os detergentes na mão que a gente ia lavar a igreja, e segurando aqui os detergentes aqui, água sanitária, e me desequilibrei, só que não era asfaltada, era pissarra. Caí com a cara no chão e fiquei todo ralado. E o palhaço agora todo ralado, como é que ia ser? Como é que brinca? A maquiagem, como é que eu fiquei com o rosto todo ralado. E aí eu na igreja à noite tinha que ser, estava tudo certo, roupa. Não tem jeito. Eu fui. Vocês não lembram, né? Mancando, mas Adolescente sim. hoje não lembra o que é metiolate. Eu penei com isso. Ardor, terrível, mas. E aí chegou a noite na igreja, agora para enfeitar o palhaço, bem devagar para não pegar nas feridas, né?
todo cheio ali de escoriações aí no corpo, mas Conseguiu fazer lá. me pintaram com tinta que não era própria para rosto, Meu Deus. aí colou tudo, aí colou já com os ferimentos aqui, o palhaço já estava rindo, mas morrendo de dor por dentro. A risada já era de um palhaço Tava triste. já chorrindo, né? Com uma mistura de choro com riso. Também. Acho que para encerrar assim, o ciclo do meu ministério Menino todo, do ministério. foi como palhaço também. E veio o batismo também nas águas, na quadrangular. Me batizei lá em Outeiro, nas águas de Outeiro. Vaga de Quando outeiro. ainda era. Nas águas de Outeiro. Aí eu fico me perguntando, até onde será que vale esse batismo? Água imunda, velha, suja. Tu já era sujo, É. então. Aí se juntou com meus pecados, sujou mais ainda. Esse jogo muito mais. Não, mas foi a quadrangular até hoje eles fazem uma vez ao ano eles fazem um batismo aberto lá em Outeiro, eles fazem isso. E eu também fui nessa leva aí. Eu fui batizado lá pelo pastor Gilberto também até hoje, me batizou lá. E depois a gente, todo mundo alegre, com outros irmãos que se batizaram também feliz, né? Bora comemorar. E aí entra o fato, bora pro Paraíso dos Reis. Quem vai em Outeiro, que não sabe onde é o Paraíso dos Reis, tem que ir lá em Outeiro. Eu nunca fui outeiro. Lá em Outeiro tem um balneário bastante conhecido, é o Paraíso dos Reis. E aí, bora pra lá comemorar o batismo, novos membros, novas vida. criaturas, nova vida. E o cabelão, e eu tinha o cabelão, né? Aí aqui e tal. E aí, chegando lá, um balneário perfeito. Um balneário maravilhoso lá. E aí não tinha ninguém. Isso aí eu fiquei olhando a beira, Estranho, né? né? A beira lá da piscina, natural, olhando. E aí veio um jovem e me empurrou. Abençoado. Não perguntou se sabia nadar ou não. Simplesmente. Me empurrou. E aí, nessa que ele me empurrou, as pessoas também estavam ali perto, nem. Tá, eu já tinha um pouco de uma estatura, né, também. Cabelão e. Eu também fui tranquilo porque eu achava que era raso, né? Quando eu não encostei, que eu não vi, no fundo, aí foi um desespero terrível. Aí começou a entrar água já pela boca, aí comecei, e os irmãos todos rindo, todo mundo achando graça, Cacá tá brincando e tal. E eu ali já dando braçada. Foi a imagem do palhaço, né? Eles não conseguiram Terrível, tirar a imagem não, do terrível. palhaço. Aí, olha, mais uma vez, o pastor Gilberto percebeu, né, percebeu que já não era brincadeira. Pastor Gilberto Esse aí é salvando um duas vezes. pastor. Ele percebeu e ele pegou por onde? Pelo meu cabelo. Volta, igual quando o seu Madruga vai lá, lá em Acapulco, né? Que Ele pega aqui. pega lá, né? A mesma coisa. Aí o pastor percebeu que não era brincadeira e é verdade. E todo mundo, aí alguns pularam também já, ele pegou, trouxe pra beira lá. Aí é interessante porque é uma música que eu não recomendo, ela é blasfema, mas na época estava muito sucesso aí no mundo secular, né? Quando Deus te desenhou, ele estava, né? Uma música que eu não recomendo, tá? Isso é blasfêmia, não faça isso, não cante isso. Mas aí, também, como os irmãos ali tinham muita criatividade, eles começaram a cantar, olha, quando o pastor te salvou, tu estava se afogando lá em Outeiro. A gente veio no ônibus cantando essa música e eu morrendo de vergonha, achando graça. Mas foi verdade. Eu ia morrer afogado. No dia do meu batismo, claro, salvo, já tinha me batizado, né? Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu já, Literalmente, né? O encontro ia ser. de fato, isso Ia aconteceu, acontecer. mas marcou, né? O pastor salvou. Acho que nem agora, não é pra ele ir, deve ter missão jovem pra ele ajudar. O pastor deve ter perguntado, quer encontrar com Deus, né? Ele disse sim. Acho que é. Era no literal, eu sabia Não. que era de forma literal. Uma nova criatura de fato, né? Então isso foi uma coisa que também marcou, mas foi o dia do meu batismo. Então eu fui batizado nas águas, eu desci as águas pela quadrangular. Em 2006 também. Foram quase 2 anos, de 2006 a 2008. Depois, Bleia. E a Bleia, Se apaixonou pela aí Bleia. todo mundo quer saber, sair da quadrangular, porque assim, Saiu. a ideia de saída, Mistérios, né? a ideia de saída já vem aquela ideia, brigou para lá, Brigou com a né? Mas na igreja. verdade não foi isso. Foi identificação com outros jovens que já eram da Assembleia de Deus. E aí eu tinha uma amizade muito grande. Acabaram se levando pra Tinha uma amizade muito grande com eles. Assim, não foi rápido também a transição, mas pela amizade que eu já tinha mais amizade com eles do que com as próprias pessoas da minha igreja, né? Isso foi, e eles também
já perceberam que eu podia ter alguma função lá, olha, esse cara pode nos ajudar aqui, tá? Ele é alegre, Devagar, ele devagar, tem quando viu, carisma já tava aqui, lá. ele pode ser um líder e tal. E ficaram brincando com isso, olha, estamos te esperando aqui, não, tô lá, fechado com a quadrangular. Mas na verdade foi isso que influenciou bastante. E aí eu fui, através de muita amizade, o pastor, eu vou para a Assembleia. O pastor já está lá mesmo, pode ir. Aqui no Marco. O pastor não gostava de perder ninguém, né? Eu fui com assim, certeza. mas como eu também assim, muito imaturo pela idade, eu não queria saber da inconsequência, né? Fui, Na igreja mesmo. eu vou para lá e acabou. Mas hoje, observando, quem é pastor sabe que não quer perder nenhuma ovelha. A gente Não quer perder. Eu não entendia isso, não queria nem saber. Decepcionei muito ele também nesse quesito de menino, né? Muitas coisas que me dava responsabilidade eu não fazia. Mas teve paciência. Hoje a gente assim se encontra, a gente dá risada, mas aprendo muito com ele até hoje também. E é alguém que eu vou carregar na minha vida para sempre, que me ensinou bastante. Não só lições assim espirituais, como lições também da vida, como homem, me ensinou, dando exemplo também. Tenho muita admiração por Mas ele. quando tu chegaste na Assembleia, sentiu o impacto, né? E não Aí Não tem funk gospel, não tem Não ia dançarina. cantar. chegou na Assembleia, aí Aí o negócio mais embaixo. não tinha mais funk gospel, não tinha mais pagode. Imagina o pessoal da Assembleia se escandalizando com o funk gospel. Meu primeiro pastor da Assembleia de Deus foi o pastor Josué. Ele é irmão do coordenador geral aqui do nosso, Lá da Trindade. do nosso Lá da Trindade. da coordenação aqui do Marco 1, né, do pastor Favacho, né, Francisco Favacho, foi o Josué Favacho. Ele foi meu primeiro pastor. Eu acho que ele só perde para Moisés. Eu acho que foi o homem que eu conheci mais manso de toda a terra. É muito humilde, muito simples assim também. Foi meu primeiro pastor. E ele me recebeu muito bem, com cabelão, com cordão. Ele muito tranquilo. Fica aí a igreja. Eu sentia que a igreja, Causou impacto, os né? irmãos ficaram com aquele impacto. Não é da nossa tribo não isso aqui, né? Isso aí é filisteu. Esse é estrangeiro. Né? Não, isso aí não é israelita, não. E aí eu comecei, eu me lembro da primeira pregação. E foi nesse dia da minha primeira pregação que eu conheci, que é hoje a minha esposa. Rapaz, A Ingrid estava lá, coisa de filme. não sabia, mas já pregando Não, aqui, tu olhando foi- para ela aqui, né? Nada de Deus nessa pregação, eu estou olhando até com intenção errada, Tá né? conquistando a irmã. Que tá Mas- no banco. Foi nessa igreja que eu conheci, Mas, que hoje tipo, é minha Como esposa. foi esse convite para pregar lá? Tipo, veio parte de quem? Foi através de um irmão para pregar no culto de adolescentes. Eu era adolescente e um dos poucos que pregava aqui no bairro do Marco. Aí tem um adolescente que prega tal. É difícil ter adolescente pregando. Nessa época ainda tinha o cabelo? Cabelão também. E cheguei a primeira vez na Assembleia de Deus do Templo da Timbó, lá no canal da União. Hoje é a Igreja da União. E eu cheguei lá, culto de quarta-feira lotado de adolescente, me sentei lá atrás. Aí depois mandaram ele lá para frente, né? E aí, quando eu... Da porta até lá onde fica as cadeiras, as tribunas lá, o púlpito, eu fui assim entrando e eu percebi que a igreja ficava... Ficou acompanhando, né? Quem foi que trouxe maconheiro para cá? Cabelão, cordãozão, crucifixo e tal. E para pregar, isso todo ano. Para pregar, todo mundo... Crucifixo tava ainda? Tudo, formal. Não sei se estava de brinco ou não estava, mas cabelão. E, na verdade, também isso chocou um pouco o impacto da igreja, né? Mas já não era o pastor Firmino na Assembleia de Deus, já estava um pouco mais, vamos dizer assim, estava um pouco mais aliviado Liberado. com relação a costumes, né, a usos na igreja. Era o pastor Samuel Câmara que estava aí na administração. Eu fui pregar, adolescente, minha primeira mensagem em Neemias capítulo 6, sobre o muro, reconstrução e tal. Tu tá olhando aqui pro cara que tá um cabelão, mas também tem que construir um pouco a tua vida aí, tal. E também já dá uma mesa indireta lá. Aí já melhorou Dá uma da cutucada. célula, né? E aí não já, era eu já, mais eu já tinha um pouco, já uma habilidade um pouco melhor para administrar uma pregação. Por quê? Porque nesse período da Assembleia de Deus eu conheci, e foi aí que eu tive o primeiro contato com a teologia. Foi na Assembleia. Através, o pastor Silas Malafaia estava estourado no Brasil, bigode, tá? Com bigode, estourado, e comecei a assistir. Disse, nunca tinha quero. visto. Coisa nova, né? Um alimento novo. O homem aí tá com tudo, olha. Quero pregar que nem ele também. E na época também o Gideões, que é um congresso que tem de missões, estava Do estourado. DVD, assistindo DVD. Assisti Cheguei aí no Gideon. DVD de pregação do Marco Feliciano, estourado,
tudo, Marco Feliciano e Malafaia. Era a minha referência que tinha na Assembleia, eram os dois, queria ser um dos dois. Eu disse, meu cabelo não dá para ser nenhum dos dois, que meu cabelo é enrolado, o Feliciano na época estava com o cabelo alisado, né? E aí disse, não, aí eu comecei a olhar esses homens, comecei a me inspirar, né? Ver como é que eles pregavam, eu disse, é assim que prega mesmo, tá? E aí eu fui pregar na Timbó, adolescente, preguei, e desde aí eu comecei uma grande amizade nessa igreja. Eles gostaram, né? Inclusive eles gostaram, olha, adolescente e tal. Aí tiveram assim, o pastor Josué, o pastor Josué, a Ingrid estava lá, da mãe dela também, eu lembro bem. Aí eu comecei a conversar com ela, porque, se eu não me engano, foi por intermédio dela também que mandaram me chamar lá. Tem um jovem que prega ali e tal. Acho que ela estava tirando já, Acho que ela estava tirando já. E aí eu comecei a ter essa amizade muito forte com eles. Eu era quadrangular ainda, mas essa amizade muito forte. Aí eu fui deixando. A gente foi construindo essa amizade até que chegou o convite. Vem pra cá logo. Aí, pastor, eu vou pra lá. O pastor já tá lá mesmo. Aí te embora. Já tá mais pra lá do que pra cá. E comecei minha trajetória na Assembleia de Deus. 2012, 2013. Acho que por aí. Porque entre 2006, 2008, 2009, assim, na quadrangular, teve um outro ministério, que foi o Ministério da Restauração, que eu também passei. Por quê? Porque o meu pastor, que era o pastor Gilberto, ele foi para essa igreja agora. Ele saiu da quadrangular e foi assumir, convidaram ele e foi assumir um trabalho nessa igreja da restauração, ministério. E ele foi. Aí ele fez o convite, olha, estou indo para lá, eu fui convidado, vou receber uma igreja e os irmãos que acharem que quiserem me ajudar, fica à vontade. Aí meio que dividi um pouco, mas os que quiseram ficar na quadrangular ficaram, então até hoje, e alguns, como eu, foi acompanhar o pastor Gilberto pela identificação que a gente já tinha, eu fui acompanhar. Também passei um período nessa igreja aí, e foi dessa igreja que eu fui para a Assembleia. E chegando lá, a amizade me levou para lá. E onde estou até hoje, já não pela amizade, claro, mas principalmente pela identificação. Amizade, vulgo Ingrid. Né, a Ingrid também. A Ingrid foi uma peça. Sim, não, com certeza. E lá eu conheci ela também. E dali. Mas ainda tinha muito costume ainda também, estava um pouco forte. Aí eu fui, por isso que eu falo, o pastor Josué. Então, por isso também eu falo para os pastores que vão assistir, para os líderes, terem paciência com seu jovem, com o adolescente. Isso foi muito importante. Se ele não tivesse tido paciência comigo, eu talvez não estava aqui hoje, né? Se ele tivesse logo, não, tem que cortar cabelo, tem que tirar o brinco, tem que tirar o cordão, acho que isso foi muito importante, a sabedoria que ele usou comigo, né? E foi ele o primeiro pastor que, na Assembleia de Deus, que me consagrou a auxiliar, o pastor Josué. Com cabelão ainda também, só que já com cabelão já usando social, gravata. Isso lá na Mais Timbó. aceitável. Isso na Timbó, mas só tava o cabelão ainda, que ainda incomodava muita gente. Cabelão, tá, esse cabelão, tá. Mas pela idade, 16 anos, estava saindo da adolescência para entrar na juventude. E ele deixou bem à vontade. Na verdade, o que ele fez foi deixar quem convence o homem a deixar trabalhar. Ele deixou o Espírito Santo trabalhar, não foi ele. O que ele fez comigo? Ele pregou. Ele só pregou e disse, o Espírito Santo agora é com o Senhor. Me ensinou e me deu essa oportunidade, olha, eu vou te separar aqui, vou te botar como auxiliar de trabalho para te ver como é que é. E me colocou, então aprendi muito também com ele. Foi muito importante assim na minha vida ministerial. E ele deu esse primeiro passo. Aí depois eu comecei a buscar outras referências. Até que eu tive o primeiro contato com a teologia na Assembleia de Deus. E aí nesse período tu já estava se interessando por essa parte do ensino? Já comecei a me interessar, porque estava vendo muitos pregadores já da Assembleia de Deus, já comecei a ter contato com o Tempo Central, ver, os meninos novos também começaram a pregar, comecei a ver. Mas por que foi na Assembleia? Porque foi na Assembleia que eu tive contato com o CETAD. E aí entra toda a história da teologia. Eu disse, agora parece que a escama caiu. Eu disse, agora tu vai saber o que é Bíblia, tu vai saber o que é igreja, tu vai saber o que é Deus, porque agora eu comecei a ter um aprofundamento melhor. Mas foi na Assembleia que eu tive todo o contato com o ensino, com a teologia, que eu tive esse gosto aí. E o pastor Josué teve muita paciência comigo, até que em determinado momento, sem ninguém falar nada, sem pressão de ninguém, eu passei a no meu cabelo. Caramba. Torei todinho. Como chegou na igreja? Outro impacto com cabelão e só causando impacto na igreja. Você vai pensar assim, vocês querem o quê? Eu acho que eu vou... Decide que vocês querem de mim. Eu lembro que
eu lembro, só voltar um pouquinho aqui, falando sobre meu irmão, que em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, né, na Copa do Mundo, o Ronaldo fez um corte tipo do Cascão. Ele é careca e deixou aqui na frente. Eu e meu irmão fizemos isso. Coisa muito feia ficou, velho. Os adolescentes, jovens, Não sabe. crianças da época, né? Gente, Não foi a gente que fez, não. Foi uma febre. E o Ronaldo, Brasil pentacampeão, ele pegou. A gente fez também. Eu fiz também esse cabelo. Eu sempre tive todos os tipos de estilo. Se entrar no meu Face hoje, no Instagram não, mas no Face, a Ingrid tem um monte de foto minha, com vários tipos de cabelo diferentes. Alisado, Assim que eu chegar em casa, eu vou careca, porque eu preciso Careca. ver isso. alisado, careca, Vamos stalkear. aí. todo estilo de cabelo. Até ficar, aí começou a dar cabelo branco, aí eu parei. Não, vou torrar, vou deixar como tá mesmo. Mas assim, na Assembleia de Deus mudou muito esse conceito de ensino. Foi nessa igreja que eu comecei a ter contato com isso. E o meu primeiro pastor foi o Josué. O pastor Josué, até hoje é pastor da Trindade, que é a congregação nossa. Ele me ensinou tu bastante. passou quanto tempo lá na Timbó? Aí da Timbó já foi bastante tempo já foi em torno de 4 a 5 anos na Timbó. 4 ou 5 anos lá. Já fiquei na Timbó com o Josué lá. É um bom tempo. Em né? 2013 foi para a Assembleia. Aí foi. E como chegou até a liderança, foi líder de jovens, né? E aí No começou, Marco Um. aí começou os trabalhos de mocidade, de líderes. Eu sempre comecei auxiliando alguém, não sabia, né? Aí comecei a ver. Quando foi no ano, acho que 2016, 2017, entre 2016 e 2017, foi que eu fui ser líder de jovens. Assumi também a liderança de jovens, já na Assembleia, e comecei a ter contato com coordenação, com coisas maiores, com congressos, mas sempre na congregação, nada de muito grande assim, sempre trabalhando onde eu estava, né? E aí eu comecei auxiliando, servindo, e depois sim fui para a prática e fui liderar. Mas também fui líder de jovem muito cedo, né? Com 18 anos já estava liderando mocidade, e mocidade já com um bom número de jovens. E aí já com uma certa maturidade comecei a me interessar, agora não só pelo estudo bíblico teológico, e sim por liderança, liderar pessoas. E aí está o grande desafio, liderar pessoas. Com certeza. Porque na verdade as pessoas falam, e essa frase é muito verdade, né? Que ela diz assim que o exemplo, que palavras convencem, né? Mas o exemplo é que arrasta. Então, eu acho que a vida cristã ela é marcada não só pelo que eu falo, mas pelo que eu faço também, Com certeza. Determina Principalmente de um muita líder, coisa. né? cara? Principalmente, como né? liderança. Quem imprimir realmente ter frutos ali. Mas como líder jovem ainda, também eu falhei bastante. Por imaturidades, erros que o jovem Essa época que comete. tu foste líder, ainda não era casado? Eu comecei liderando sem ser casado ainda, também que gera uma outra dificuldade, de aceitação também, né? Não lidera ninguém, mas aí eu sempre lembrava, olha, Timóteo, Paulo, não tiveram famílias, estavam liderando, então não era... Não é uma condição. Não tem nada. Em 2017 você casou com a Ingrid. Em 2017 eu casei também, E continuou sendo Casou? líder? e aí E como foi? Eles Como foi? aceitaram. Bora falar dessa parte. Pode entrar na Casamento. relacionamento, né? olha, casamento a gente vai sair daqui amanhã de manhã. Não, aqui a gente tem que ir embora já. A gente vai entrar nessa parte aí também. Foi interessante, a gente cumpriu, eu vou dizer assim, todas as etapas que um relacionamento impõe, Precisa. né? Que precisa, né? Que foi o namoro, teve o noivado e depois teve o casamento. Isso é muito importante para o jovem, Não por etapas, ter né? também Muito essas importante. etapas na vida, ter esse objetivo. Esperei também, a gente esperou também direitinho chegar, se organizou para isso. E assim, a gente já estava liderando, né? Na igreja já com ela também, ela sempre regeu o coral também, ela fazia parte... Vocês sentiram essa pressão de casar dos outros ou foi muito natural para vocês? Não, teve sim um pouco de pressão. Pressão. Pela liderança, né? Já era um auxiliar da igreja, já era um obreiro da igreja, então já tinha essa pressão já para casar e foi... Mas não foi pressão no sentido de, vou casar porque eu estou pressionado, também não. Mas teve assim, um pouco da pressão nesse sentido de casar logo, Sim. mas liderar com mais tranquilidade, já tá um homem casado, né? Empurraram. Por exemplo, De novo, Mas a gente queria ser empurrado também, né? Não foi aquela pressão, mas a gente se organizou. Isso é muito importante, né?
A organização, a conversa não é casar, estou vendo aqui, vou casar. Não funciona assim. Nós estamos aí desde 2017 casados. Uma luta, muito aguentar o Josias em casa. Ingrid Guerreira. Ser um Verdade. exemplo. Como liderança foi logo esses primeiros passos aí. Passou quanto tempo A gente na passou, liderança de jovens? a gente passamos aí mais de 5 anos liderando jovem entre as congregações que a gente ficou. Porque assim, teve um período que a gente foi morar em Ananindeua. Aham. A gente Sim, passou sim. um período lá em Ananindeua, a gente sumiu aqui do mapa, Não todo apareceu, mundo. não. O Jô tava Cadê onde o já, Jô, já tava cara? aqui, ele e a Ingrid, no outro já não tava mais. A gente teve esse período que a gente foi para Ananindeua, porque eu estava trabalhando numa fábrica lá ainda, então para ficar mais próximo de onde eu estava, preferi ficar ali perto. Mas continuou na liderança? Não, eu Ou já não estava já mais na tinha liderança. entregado? Eu já fui Isso. ser líder lá em Ananindeua, De jovens. já numa outra denominação. Mas também Assembleia de Deus, só que em ano convenção foi isso? diferente. Isso já foi aí em 2018 para 2019. Foi. 2019. Ah, então, curto tempo, né? Tudo foi também muito Bem curto. perto um do outro, assim. É. E muito rápido as coisas E acontecem. rápido. Porque Porque falando logo parece depois, muito tempo, né? Só que Não, mas é 2017 perto. pra É. cá é pouco tempo. É e logo depois ele tava de volta já, tipo. Foi rápido, foi muito rápido. mas- Muito rápido. Foi 5 meses, na verdade. Mas eu já estava em uma coordenação lá, envolvido, assim, muito envolvido. Então, assim, eu mesmo vindo para cá, eu ainda continuei dando assistência para lá. Com eles lá. A gente ficou no campo do Maguari, Sim. né, que é da convenção da Comeadepa, trabalhando muito tempo ainda, não só os meses que eu morei lá. Quando eu estava lá, estava intenso, todo o trabalho com adolescente. Sim. Aí eu cheguei lá, a igreja, o interessante foi, a gente morou no Distrito Industrial, aí não deu, me rouba logo. A gente morou Meu lá, pai morava por ali, E aqui aí- no centro. É. e aí a gente, bora procurar uma igreja. Claro, assembleia, né? Bora procurar, aí sentei lá numa igreja, achei uma igreja lá, sentou. Aí, na primeira conversa que eu tive com os irmãos, olha, quer pregar? Eu disse, agora eu cheguei aqui, como é que vocês sabem, eu posso ser aqui alguém disfarçado, tá? Aí viram, né, embutaram. Já embutaram no dia que eu fui pregar, dar uma palavra, na verdade, fui dar uma saudação na igreja, olha, esse aqui já é nosso professor. A saudação dele, já percebi que esse cara já dá para fazer alguma coisa. E já me colocaram para ser líder da escola dominical. Caramba, cara. Aí depois, não se Chegou contentando, para uma visita, saiu E membro, já né? saiu. só para dar uma saudação, já virei líder. Mas ali porque foi a carência muito grande. Poucas Mão de pessoas para obra, né? trabalhar, tá na frente. Tentando recursos E logo me humanos. colocaram. É carente, né? Essas igrejas são carentes de pessoas para trabalhar. E eu peguei Chega muito um, cargo. Já segura. Eu fui líder de escola dominical, da escola dominical também virei líder de adolescente. Os dois, porque era muita carência. Aham. E aí, quando foi para vir embora para Belém de novo, que a gente já estava com outro projeto de construção de casa, então já não dá para ficar lá pagando aluguel. Sim. Tem que voltar. Aí Entra já chora. aí volta, mas já identificado com a igreja de lá. Caramba. A gente tem facilidade de fazer, eu particularmente tenho facilidade de fazer amizade muito rápido, muito fácil. Vou me intrometendo logo, ou o cara vai gostar de mim ou não, vai dar duas ou uma. Tem essa personalidade de fazer amizade fácil, então lá também não foi diferente. E aí, para vir embora foi complicado. Eu estava no envolvido, né, na distrito, obra. eu já morava no distrito, e eu estava coordenando igreja no Curuçambá, outro bairro ali em Deu. Só que ela era um pouco perto, estava Sim, com carro sim. na época, para mim era... Já coordenei adolescente em Ananideu. Em 5 congregações, já era o coordenador, já morando aqui em Belém. Só que a gasolina não estava o preço que a gasolina está hoje, então dava para ir. Dava para ir e vir. Ainda dava para ir. Ainda fiquei ainda aqui em Belém já, mas congregando lá, indo domingo, sempre estava por lá, todo o tempo lá. Só que chegou um tempo que não tinha mais como, porque aí precisa da assistência, precisa da visita, do dia a dia, isso que é importante. É interessante uma coisa que hoje em dia você vê pessoas querendo títulos, querendo ser pastor, mas na verdade nunca cuidou de ninguém, nunca levantou ninguém. Aí você percebe que é só o título pela vaidade que as pessoas querem, mas não tem querem. valor. Exatamente título, isso que a gente título. conversou com o Lucas Foi na semana um dos passada, pontos. sobre isso. Sobre Sobre essa essas questão. pessoas, sobre os pastores só com título, mas que não cuidam das ovelhas, não Ser tem de esse fato zelo, esse pastor. cuidado. Não querem trabalhar, está em falta. E eu Não sempre são costumo servos, dizer, né? não, eu sempre costumo dizer que quem encontrar uma igreja com um pastor que de fato alimentem, porque assim, se tirar o R da palavra pastor, fica pasto. Qual é a função do pastor? Dar pasto para a igreja. Uma ovelha que não tem pasto, ela vai ficar doente, Com certeza. consequentemente vai morrer. Então eu digo assim,
quem tem uma igreja hoje, quem faz parte de uma igreja que tem um pastor de verdade, um pastor que cuida, que levante, que ajude, que repreende, não solte nunca mais, porque está em falta. Isso tem essa vantagem? Olha, desde muito cedo, É vocação, né? pelo pastor Gilberto, isso despertou em mim. Eu vendo o dia a dia dele, trabalhando na obra, indo E na vendo. casa das pessoas, fazendo oração, orando na igreja, se dedicando, abrindo mão da vida profissional, porque assim, ter esse lado, abrir mão da vida profissional, de ser alguém com uma remuneração maior, ter uma profissão na vida, para se dedicar mesmo para o ministério não é fácil. Sofre com preconceito, as pessoas não entendem, quem não sabe que é ministério vai falar, que o cara quer vida fácil, mas não é, na verdade não é isso. É até mais difícil. Não é isso, muito pelo contrário. Quem fala essas coisas que o pastor não trabalha, ele dá o dízimo, ele recebe do dízimo, ele está pegando dízimo da igreja. Na verdade, quem fala por desconhecimento de causa, não conhece a vida de um pastor de verdade. Então pegaram exemplos de um e já É. generalizaram. É né? muito complicado, é muito Com complicado. certeza. Não é fácil. E Isso quem realmente é pastor de verdade, como você está falando, se dedica se dedica certeza. totalmente. muito. a isso. É 24 horas do dia para isso. Trabalha a mente, trabalha muito mais do que quem trabalha 7, 8 horas por dia aí em empresas comuns, aí, porque trabalha com a mente, com a espiritualidade das pessoas, não é fácil. Isso sempre despertou em mim desde muito cedo. Eu queria ser pastor. Se eu quero ser pastor, isso que eu quero da minha vida. Sim, sim. E sempre tive essa fé. Se surgiu o convite hoje pra ti, tu irias? Hoje eu tenho muita dificuldade, vou dizer por quê. Por causa do sistema religioso que existe. Infelizmente, a gente faz parte de uma denominação que ainda tem esse sistema. Por exemplo, não tem critério nenhum. O critério que eu vejo que é colocado não é o critério bíblico, que a Bíblia deixa claro. Paulo principalmente vai trazer uma lista de qualidades que tem que ter para quem quer exercer o ministério, Sim. que é uma coisa muito excelente, mas o ministério pastoral não é para todo mundo. Nem todo mundo vai ser um diácono, vai ser um evangelista, vai ser um presbítero, porque nem todo mundo foi chamado para isso. Todo mundo foi chamado para pregar o ID é para todo mundo. Todos nós. Agora, para exercer essas funções aí específicas, é de fato só para quem Deus chamou, para quem tem essa vocação, para quem gosta disso. Isso sempre nasceu em mim. Se eu quero ser... Eu tinha muita força de vontade no início, mas não tinha conhecimento nenhum. É o que Paulo fala em Romanos 10, olha, eles têm zelo, mas não têm entendimento. Eu tinha o zelo, mas não entendia nada. Não sabia como. E foi na Assembleia de Deus que eu tive o contato com a teologia, que aquelas escamas da ignorância caíram. Sim, Disse, agora eu vou saber Aí começou quem eu a ser sirvo. lapidado ali, né? Aí eu cara? comecei. Começou a ver as E coisas aí erradas. comecei a perceber muitas coisas também, mas foi ali que meus olhos foram abertos com relação à teologia. Sim. E eu me aprofundei. Comecei a ler bastante, comecei a buscar conhecimento, comecei a saber das coisas que eu nunca imaginava que tinha na igreja. E aí isso foi importante para o meu ministério também. Aí eu fui ter as minhas formações que eu tenho hoje. Aí tu foi estudar, foi pra Aí agora eu quero estudar. Quais são as tuas formações? Aí, por exemplo, para ser pastor é muito fácil. É pastor, mas ninguém sabe os bastidores, né? O estudo que dá, né? Eu não quero ser pastor. Não, montar sermão, né? Não é tão fácil assim as coisas não. E aí eu comecei a fazer. Eu tive contato com a teologia, então eu fui buscar as formações. Hoje eu tenho bacharelado em teologia, né, pelo Instituto Renascer de São Paulo. Eu fiz desde o básico, o médio, fiz o avançado, que é o bacharelado. Eu não quero ser pai. E aí não, o CETAD foi só o básico. O CETAD abriu as portas da teologia para mim. Tá aqui, isso aqui que é teologia. Sim. Te vira para ir agora. Escolhe o que é que tu quer, se aprofundar nisso e naquilo. Eu comecei. Então o CETAD foi a porta de entrada para mim fazer Caramba. teologia, conhecer um pouco sobre mais as escrituras assim, mas eu fui fazendo os cursos por fora, que já não era mais da Assembleia de Sim. Deus. E daí veio esse desejo por ensinar, né? Porque no Conexão Não era Jovem, ensinar, ainda não tinha Por essa enquanto não, Só só pregar estudo. mesmo. só pregava, mas assim, claro que a pregação ela pode ter ensinos diversos, né? Ensino, pregação, pode ser, Mas mas foi daí que brotou isso de, ou ainda não começou tinha? daí essa vontade de ensinar. Eu quero ensinar a igreja, mas para ensinar, primeiro é preciso aprender. Com certeza. certeza. E Saber tem- o que tá Porque é o que a falando. gente falou também, tem a questão da praticidade, né?
Não basta só tu falar aquilo. Não. Tu tem que vivenciar de fato aquilo ali. Quem vê mostrar um exemplo. pastor, né, um mestre falando, um palestrante, pensa, segue esse cara, eu quero ter o dom que esse cara tem, quero falar como esse cara fala, mas não sabe os bastidores, o que ele passa para estar ali, as qualificações, né, que Estudo. tem, demanda muito isso. Cara, ainda bem que eu sou só um músico. E eu fiz também alguns cursos por fora, que também já é mexido no meio de religião. Esse aqui é servo. Servo. Esse cara aqui manda em todo mundo aqui, mas o que ele está fazendo aí? Ele é o dono do podcast. E aí, na questão teológica, eu fui me aprofundando e fiz outros cursos também. Por exemplo, eu fiz psicologia pastoral. Isso daí é pesado. Para estudar Eu não sabia nem que tinha esse curso psicologia, estudar sobre, para quem não sabe, estudar, eu costumo dizer, tá brincadeira, estudar sobre doido. Então só doido estuda outro doido, né? Mas olha, brincadeira, não é isso, né? Psicologia que eles estudam aí, né, que não seja pastoral, eu não entendo muito. Mas eu fiz a psicologia pastoral para entender, de fato, algumas questões que eu queria saber também. Qual é a psicologia pastoral? Lidar diretamente com as pressões do ministério, lidar com aconselhamento, saber... Como uma inteligência emocional. Isso. Tem conselhos que a gente dá para alguém, que a pessoa pensa assim, o irmão pensa, olha, esse irmão é cheio do Espírito Santo, porque esse conselho veio dele, na verdade... Precisando. Que eu queria ouvir. Quando vê, A gente nem usou, nem entrou na área bíblica, assim, espiritual, só usou um conselho da psicologia. Sim. Olhando o comportamento, que é assim que a psicologia estuda, ela estuda o comportamento do ser humano. E vai Então, tratar isso. na psicologia pastoral também não é muito diferente, ela estuda o comportamento mais ali do ministro, da ovelha, nessa área aí. Eu fiz também juiz de paz, eu posso fazer casamento, quem Olha quiser aí. casar, O concorrente do Lucas aí. eu ó. fiz juiz de paz, né? casar, O problema é que eu Casa. vou fazer o do Júnior. Júnior quiser, tô aqui. O problema é que não tem ninguém que casou ainda. Eu não consegui casar ninguém. Não sou casamenteiro, não sou santo casamenteiro. quem será que vai ser o casal? Mas olha, tenho vontade de com Realizar certeza assim casamento, Assim, eu não faço casamento, eu já fui convidado para fazer, eu não faço porque eu não sou ministro ordenado. Acho que tem que ser uma coisa bem organizada, séria, né? Então eu não sou ministro ordenado, né, para fazer o casamento então isso atrapalha um pouco porque eu tenho que ser primeiro ordenado a pastor. Aí sim estou apto a fazer lá. Fazer o casamento. Eu posso fazer no cartório. No cartório eu posso ali fazer, exercer a função do juiz de paz, Mas fazer. se alguém te chamar, não, eu quero que o João faça o casamento aqui na igreja. Eu sou muito insistente. Se a pessoa quiser muito que seja eu vou fazer. Ah, será que vai valer? Que foi o João que fez, né, pastor, tal. Aí as pessoas pensam logo isso. Não, mas não é essa a questão. Acho que é mais a questão formal de ser um ministro ordenado, é mais a questão formal. Mas Certeza. acho que eu faria assim, eu quero testar para esse da Me Lembro, que já faz tempo também. Toda essa formação ela veio em 2017 para 2019. Fui fazendo isso aí tudo. E fiz Foi um também, curto período, né? Tipo, pra tanta formação período. assim, cara. rápido, né? E fiz também capelania. Que é pra Eu sou também- capelão também. Sim. O que é um capelão? O que é o né? capelão? O capelão ele atende, na verdade, assim, principalmente ele atende em hospitais. Ele é aquele ministro que vai lá dar o aconselhamento. Ele faz muito. O capelão também faz muito funeral. Nessa parte eu não quero ser capelão, não. Não, isso não é legal. Ele faz muito. Ele faz Olha, muita. assim que eu vou procurar. O capelão faz muita. Funciona pra não precisar, né? O capelão ele faz muito ofício fúnebre também. O capelão tem que ir fazer, né? Já fizeste? Não, também não. Nunca fiz, né? Se alguém quiser se habilitar para morrer aqui, eu faço. É rápido. Gente, por favor, não, porque a gente não tem esse cronograma. Não dá pra Não ninguém dá, não morrer. dá. Já fechou nossa agenda até o final do ano. Não invente. Não inventa. Mas entre 2017 e 2019, 20, foi toda a minha formação teológica. Aí eu acabei, não, porque isso aí não acaba Não. nunca. Estudar é até a vida sempre toda, cara. Não tem. Constante. Aí veio a pandemia. Aí veio a 2 anos de pandemia. pandemia. 2 anos de pandemia. Sem Como é que foi a trabalho adaptação, assim, tipo, na da igreja, no pandemia? caso. É, porque a igreja É, parou. a igreja Como foi pra só ti? live. Assim, quando eu voltei do distrito, automaticamente eu ia voltar para minha igreja. Sim, Eu estava na Timbó. Timbó.
Dei um pulo na Marise Barros também. É, né? Pulei para lá. Por quê? Porque, Uma tour nas igrejas. Só não Né? veio porque pro Vale, né? Só na não verdade, veio pro Vale. da Timbó para Marise Barros foi questão de mudança de local. Tava saindo de local, a minha sogra tava saindo de onde ela tá residência e e tal. saindo de onde a gente está hoje, deixou a gente lá, mas foi para casa que ela está hoje. E aí ela teve essa identificação com o pastor, que é o pastor Edinardo lá da Marise Barros. E convidou a gente, vamos acompanhar. Aí, tchau, Timbó, Marise Barros. Até hoje tá no Maris Barros. Não. Marise Barros, foi mais, eu rodei a coordenação Marco, acho que só não foi Mauriti 1, Vale e São Pedro. Rodei tudo. O irmão, eu tenho muito isso também comigo. Eu não sou apegado, né? Não sou apegado com. Ah, vou ficar aqui 20 anos. Não, tem gente que quer. Sou do Vale, vou morrer aqui. Eu não sou assim. Então vem logo pro Vale, Quando né? eu percebo, Você não. falou convite, vem logo pro Vale. Aí tem questão de contrato para assinar aí. Tia Valor. Cid, a gente vai negociar. O Lucas vai negociar teu comprar passe. jogador caro. Jogador caro. E Negocia a esse gente, passe, hein? quando volta do distrito, tá na Marise Barros e vai pro distrito, já na Marise Barros a gente foi para lá. Quando volta, automaticamente, a Marise Barros pensava o quê? Vamos voltar para cá. E entra o pastor Adriano. Se antecipou na frente de todo mundo. O pastor Adriano Entra te roubou. o pastor Adriano, entrou na minha vida. E aí ele Foi fez o pra convite, Mauriti, disse, né? eu conversei, a gente estava na coordenação aqui. Eu praticamente fiquei em Ananideu a Belém dividido em duas coordenações, de lá e a daqui. Ponte aérea. Teve a coordenação do Marco 1 aqui com outro coordenador e a gente também trabalhava aqui, já liderando a Marise Barros. Quando voltou do distrito, automaticamente vai para Marise Barros, mas o Adriano entrou no meio, entrou com dinheiro maior, disse, Mauriti 1, Mauriti 3. Deu pá, comprou o passe de irmão. Convidou a gente, você não quer ir para o Mauriti 3, tal, você vai ficar na Marise Barros. E eu tinha pregado algumas vezes lá, né? Eu disse, pastor Max e tal, os irmãos gostam de ti, de vocês aqui. Esse foi o ano de 2020? Isso já foi em 2020. 2020. 2020. E aí na pandemia, Tá lá até hoje. antes do início. E aí a igreja que a gente está até hoje, acho que é a igreja que eu durei mais, está durando mais. Até Já quero sair de lá. Até Ó. quando? Olha aí. Quer sair de lá? Não. Vocês estão vendo aí. Já quero sair de lá. Acho que eu vou montar o meu. Não. Então, a igreja. E voltamos para O Vale vai te receber muito bem. Mauriti 3. Quando é que eu entro na coordenação Marco 1 na gestão do Lucas? Nem eu sei quando é que eu entrei. Eu entrei, em algum momento, em algum momento eu apareci. Assim, eu não conhecia o Lucas, eu não conhecia ele, eu conhecia a irmã dele, lá na Marise Barros, que era a Patrícia. A gente fez uma amizade muito grande, liderando os jovens lá. E aí a gente conheceu ela, frequentei Sim. a casa lá dos pais dela e foi que a gente, quando já estava na Mauriti 3 e chegou na Mauriti 3, tinha um casal lá, que é o Pedro e a Jaque. E já estavam lá e aí trabalhando com o jovem. Quando eu vi Queremos você aqui, Pedro. quando eu vi, né, o Pedro locutor em Belém, só chamar o Pedro. Precisava. Locutor. E aí o Pedro trabalhando com os jovens lá, eu sempre trabalhei com jovem também, disse, vou observar como é que está essa coordenação. Não é o que é hoje. Por quê? Porque ela estava em transição. Tinha saído um coordenador, vai entrar outro coordenador, e o coordenador que entrou, no caso o Lucas, teve que juntar. E para juntar não foi fácil, porque tinha acontecido alguma coisa, estava um pouco dividida, assim, cada um ficou na sua congregação, alguém se decepcionou com a coordenação anterior. E aí, para juntar, isso não foi fácil. E eu peguei a coordenação atual agora desse trabalho de juntar, de começar tudo de novo. E foi nesse meio que o Lucas apareceu, o Pedro já fez o convite, vai trabalhar com o jovem aqui na igreja, me ajuda, a gente fez o trabalho, mas não estava diretamente na coordenação, estava só lá na Mauriti 3. Tô no apoio. Eu não lembro quando foi que de fato a gente começou a trabalhar com conexão, com COGE, com essas coisas, aí não lembro. Foi, né? Graças Ninguém a Deus, lembra só quando foi que eu entrei na missão mesmo atual. Eu entrei num dia desses aí. E aí eu nem sei quando apareceu conexão, nem sei como isso apareceu. Hoje, se tem um conexão, se tem um COGE, eu não sei como é que eu entrei, mas eu já entrei, já preguei, Mas já tá lá, né? eu estava no o Conexão, parece que a gente já tinha criado há 10 anos atrás. Todo mundo na Muita vontade sintonia. já, né? E aí eu buscando isso, né?
Mas sempre também referenciar já para eles que estão chegando. Hoje eu estou com 30 anos, vou fazer Ancião 31. já é Nossa Fazer Senhora, 31 em ainda. agosto. Para jovem, eu estou velho, mas na verdade não. 30 anos, É jovem ainda. 30 anos, não estou no leite ainda, não. 30 anos, Verdade. É. Jovem. Então tá aí. E a gente entrou na coordenação, estamos aí até hoje, fazendo parte aí também, ajudando. Mas assim, eu costumo dizer, né, eu não sou o líder da Mauriti 3. Lá tem os líderes de jovens, né? Que é o Pedro e a Jaque, tem o Neto, eles estão trabalhando isso. O que é que eu sou, não só na Mauriti 3, mas o que é que eu sou na coordenação? A coordenação ela está formada, ela tem os coordenadores e tem um coordenador geral. Eu sou o bastidor, fico nos bastidores, ajudo ali a minha esposa com as finanças da missão, que ela tem essa função, né? Ela é a tesoureira, eu pego o dinheiro, gasto tudinho, depois eu reponho com o meu salário. Tem a vantagem de ter um Ele tá tesoureiro, assim, expondo a vantagem expondo. de ser tesoureiro da missão é que quando falta o teu, tu vai, tira da missão, depois tu bota de novo e fica nisso. O importante Tô é revelando. repor. O importante é repor. Foi, Não, vocês acham que apareceu mais firra Né, aqui você hoje? acha que veio mais firra, Mais firra aqui final do mês, dia 26 já, como é que apareceu mais firra de R$50? Da onde? Eu tava chorando que não tinha nem água no Não dedo, tinha nada mal aqui, água ó. no dedo. Tudo da missão, não, brincadeira, tá? A missão tá guardada lá, o que é dela. A missão também levou meu gás, no retiro eu tenho que retribuir de alguma forma. Até hoje não Assim, ganhou meu gás de irmão. A gente adiantando mais um pouco assim, acho que o retiro que a gente participou, Vamos entrar agora no retiro. o retiro Foi um divisor de águas o retiro, né? Foi muito primeiro da nossa coordenação, na gestão que está aí atual, desafio muito grande. Se demorasse mais um pouco, a gente tinha pedido já para adotar alguns meninos lá para cá. Ia chegar Só aqui. vivia lá. Se tivesse o linha direta, ia aparecer uns e outros lá, olha, para buscar assim, ó, procura-se. Que não foi fácil, assim, gente que estava nos bastidores por trás. Mas assim, foi um sonho realizado, porque jovens que nunca fizeram retiro, a grandeza que é um retiro, o trabalho que dá, a gente ia olhar para 2, 3, 4 jovens, esses moleques não vão fazer isso aí. Tirar do próprio Não vão fazer isso aí. Lá na Chácara Shalom, que costumado ter evento de 1.000 pessoas, 500 pessoas, eles não vão fazer lá. Tinha comentário assim, com certeza por trás, eles não vão conseguir fazer o retiro. Ainda mais em 3 meses. Esse foi o desafio. Tem igrejas que fazem trabalho de anos para fazer um retiro. E a gente, com 3 meses, se organizou, fez o retiro saiu e foi tudo que foi. Mas Quem também participou? Vamos dar um crédito para os jovens do Marco 1, né? A galera é muito Não. parceira, eles se envolvem mesmo nos coisas que tem COGE lotado, conexão lotado, eles... Eu acho Mas assim. parabéns, jovens do Não, Marco com 1. certeza. O contrato do Lucas tem que ir até uns 40 anos, depois ele passa. No Depois ele mínimo, passa. Não, ele pode só- ser só sujeito sai a da- renovar. É, a gente ainda tá vendo essa parte. A pergunta que eu sempre ouço também, assim, pra gente caminhar pro fim, né? Eu tô até encerrando a entrevista já. Eu tô encerrando a entrevista porque olha como tá aqui o papo, né? Tá encerrando. A pergunta que sempre todo mundo quer que na entrevista falem isso e tal é a questão de líder. O que é o líder? É só aquele que está no Instagram, aquele que está lá. Todo mundo vê as fotos, o Só vídeo, que posta. mas quem não é líder não sabe o que um líder passa. A parte principal, né? O líder tem que tirar do bolso dele, o dinheiro que ele já nem tem, ele vai ter que arrumar, tem que pagar camisa para um. Isso aí que a gente está batendo, por isso que vai ter a conferência servos, nesse sentido também. Porque um líder, de fato, ele é um servo. Acho que o maior título que um líder pode ter é ele ser chamado de servo. Porque um líder serve mesmo, e não é fácil. E abrir mão de si Ele mesmo. está ali, né, abrindo mão das vaidades. Porque tem muito líder que com o microfone na mão é bacana, mas depois, Não pode que na hora de trabalhar, de arregaçar a camisa, cadê? chorar. Que é a glória, né, que é o anel no dedo, mas... Então, acho que essa coordenação tem mostrado muito isso, que tem batido nessa tecla de ser servo, vamos servir mais, que isso que é importante porque é legal. Né? Vantagem regressiva A ali. gente está sendo expulso aqui do Vale. Você nem expulso Assim, do vale, tá vendo? expulso, né? Tá vendo só? Dono do O que podcast. a gente passa nesse podcast. Tudo bem. Mas é assim, é o caminhando pro bastidores. fim, né? Bate Porque aqui. apesar de ter muita coisa ainda para falar, Sim, sim. deixa um recado para os nossos jovens, como com de costume a gente sempre faz isso aqui. Qual recado dá para essa moçada aí que está nos assistindo?
dormir cedo, acordar Não cedo. comer besteira. Pratica exercício físico. Antes de dormir, não ficar em tela de celular. Pedal, olha, hoje em dia está em evidência. Pedalar está em evidência. Querendo pedalar, levar os jovens pro... Eu acho que a mensagem que eu deixo aqui para os jovens que vão assistir, que vão ouvir o nosso bate-papo aí, é a mensagem que Salomão deixa antes de morrer da sua vida. Alguém que gozou de todos os prazeres do mundo e percebeu que no final tudo era vaidade, não valeu a pena. Ele deixa uma mensagem assim maravilhosa, que é a mensagem que eu deixo para vocês também. É temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que isso aí, o jovem que teme a Deus, que guarda os mandamentos, que obedece a Deus, ele tem um futuro brilhante. Não materialmente, talvez não financeiramente, mas principalmente com a alegria que Deus ele concede para nós, que é a alegria da salvação. Então isso aí é o conselho que eu deixo, a mensagem que eu deixo é temer a Deus até o fim da vida. Para mim esse é o sentido da vida. O sentido da vida. O sentido da vida. da vida. A pergunta que A a pergunta gente sempre faz, né? Se faz que é o todo sentido santo da dia, vida. né? Que é temer a Deus acima de tudo, né? Isso aí que é importante. Jô, obrigadão pela Muito presença. obrigada. Tamo junto. Foi um E a gente vai bate-papo fazer mais muito dos outros bom. podcasts aí. Não, com certeza, Isso, né? Esse foi só a Tem mais- parte 1, né? Porque tinha muita outra coisa pra Que falar. parece que tem uns das perguntas, né? Que aí já é a parte teológica que entra, né? Tem que fazer de perguntas. Tinha as perguntas do Conexão, né? Arminiano, tá? Pra quem não sabe. Deixar isso claro aqui. Deixar isso claro, hein? Quando os calvinistas aí, olha a produção, os calvinistas estavam tudo dormindo. É, vai deixar os Despertaram caras. aqui. Mas Tá é isso, certo. gente. Recebemos hoje o Jô. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de Isso ativar aí, o sininho lá para receber as notificações. Compartilha no grupo de amigos, da faculdade, da igreja, da família. Pra todo E mundo. para todo mundo assistir. Isso aí. E agradecer ao nosso patrocinador, o Mercadinho Shalom. Mercadinho Shalom, seu Zé, muito obrigada. Seu Zé Ana Valeu. Rosa. Quem não Vocês são conhece, 10, muito é obrigada. o pai do nosso coordenador, que sempre tá com a gente apoiando. Verdade. Então, valeu de verdade, de coração, e a toda essa galera que tá Até a por aqui. próxima, gente. Valeu!